Muito obrigada, Ana Sofia, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Ana Sofia, és presidente da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. Hoje vamos falar da Europa. Vamos falar da plataforma e da Europa. Ou seja, o que é que faz a plataforma? Qual é a dimensão europeia na plataforma? Queres partilhar connosco essa experiência? Com certeza, Margarida, muito obrigada pelo convite. A plataforma é a coordenação em Portugal do Lobby Europeu das Mulheres, portanto, a maior organização europeia de direitos das mulheres. E enquanto coordenação... E o Lobby Europeu das Mulheres? Portanto, o Lobby Europeu das Mulheres tem mais de 2.000 associações de mulheres, portanto, de todos os Estados-membros, de alguns países candidatos, também organizações setoriais, por exemplo, a Rede Europeia de Mulheres Migrantes. Portanto, é uma organização que faz chegar os interesses, as necessidades das mulheres, através das suas organizações representativas junto às instituições europeias. Portanto, trabalha de muito perto com o Parlamento Europeu, mas também com a Comissão e também com o Conselho, através das suas coordenações nacionais, que é o caso da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Portanto, em termos europeus, esta estrutura é uma estrutura de análise das políticas europeias, considerando que a igualdade de género, a igualdade entre mulheres e homens, é um princípio e é um objetivo que tem que ser aplicado em todas as políticas. E precisamente como mainstreaming de género, mas também com medidas de ação positiva, na tal abordagem dual. E, portanto, o nosso trabalho enquanto coordenações nacionais é trazer as vozes de cada uma dos seus países, pô-las em conjunto, refletir em conjunto em termos europeus, definir posições e fazê-las chegar às instituições europeias e tentar influenciar no limite a formulação das políticas, a sua implementação e a sua monitorização, que é uma questão essencial. Exatamente. E eu começaria pela primeira dimensão, ou seja, tu achas que o Lobby Europeu das Mulheres, e portanto a plataforma em Portugal, como disseste, que age junto das instituições europeias, da Comissão, do Conselho, do Parlamento Europeu, como é que vês a capacidade de influenciar, para além de lembrar, a capacidade de influenciar que, de facto, o género, seja as políticas de género, sejam transversais a todas as políticas? Ou seja, é fácil, é difícil? Podes dar-nos alguns casos em que a plataforma foi decisiva, o Lobby Europeu das Mulheres foi decisivo? Sim. Não é fácil. A nossa experiência é que ao longo dos anos tem havido diferentes capacidades de influência. Eu diria que por volta de 95, 2000, a capacidade de influência era muito, muito significativa. Depois houve ali um período em que se esbateu um pouco, mas, acima de tudo, eu acredito que é importante trabalhar em rede. Enquanto mulheres, enquanto organizações feministas e com as entidades e as pessoas que são aliadas. Porque a igualdade de mulheres e homens respeita a toda a sociedade. Em termos de influência das políticas, cada vez que há uma nova comissão, nós no Lobby Europeu das Mulheres preparamos o nosso manifesto. E, portanto, temos uma série de prioridades que definimos e que fazemos saber junto da Comissão e depois trabalhamos com o Conselho e com o Parlamento. O Parlamento, o Comitê FAM, necessariamente é um grande aliado, sempre foi. Mas as outras comissões também são fundamentais. E, mais recentemente, a Comissão do Orçamento, portanto, a Margarida aqui tem um papel importante, eu diria, chave. Eu diria chave mesmo. Porque a igualdade entre mulheres e homens não respeita tão somente à forma e ao quê, ao nível das políticas. Respeita, acima de tudo, ao como e com o quê. E aí chegamos ao nível dos recursos. Os recursos são recursos de toda a sociedade. A sociedade é composta por 52% de mulheres. Se estes recursos não estão a ser alocados para fazer face às necessidades de mais de metade da população europeia, então as políticas europeias não estarão a funcionar. Portanto, o nosso trabalho é sempre de chamada desta atenção, mas não só em termos de tentativa de influência, é mais do que isso. Muitas vezes fazemos trabalho quase formativo, de networking, de criação de redes, de pertença, de espaços, de partilha. E conseguimos mais ou menos, dependendo dos momentos, com umas ou outros comissários,
e Mas com neste umas a outros caso, esta deputados. Comissão Europeia, já vamos depois à Comissão de Orçamentos, mas esta Comissão Europeia tem uma comissária que tem como responsabilidade a igualdade de género. Sim, esta Tem pela vantagens primeira e tem vez. riscos, como eu costumo dizer. Exatamente, pela primeira vez há uma Exatamente. comissária com este Além de ser uma portfólio. uma comissão que é presidida por uma mulher, que tem tantos comissários homens como mulheres, tem uma comissária que é especificamente responsável pela igualdade de género. Sim, esta era uma das reivindicações do Lobby Europeu das Mulheres e que foi concretizada. Isso foi importante. Já temos aí um exemplo de uma reivindicação Sim. vossa que foi respeitada e isso é bom. Sim. Outra reivindicação era precisamente a questão da violência contra as mulheres. Nós conceptualizamos como todas as formas de violência masculina contra as mulheres e raparigas. Portanto, vamos mais para além da violência doméstica nas relações de intimidade. Ser considerada de facto um eurocrime. Ainda não chegámos lá. Sim. Outra reivindicação é a ratificação da Convenção de Istambul pela União Europeia. Ainda não chegámos lá. E por todos os Estados-membros. Precisamente, e a sua implementação. Mas também reivindicámos, porque vimos que havia muita resistência a que a União Europeia como tal ratificasse, também reivindicámos uma diretiva na área da violência. E ela foi proposta recentemente. Também reivindicámos um pacto do cuidado na Europa. Ainda não o temos. Queríamos tê-lo tido ao mesmo nível do Pacto do Clima. Ainda não o temos, mas a Comissão vai avançar com uma proposta de estratégia europeia na área do cuidado, que estamos a tentar influenciar. Portanto, estes são exemplos concretos do que estamos a fazer. Agora, a igualdade entre mulheres e homens e o facto de haver uma comissária específica é importante, obviamente, mas não podemos esquecer que ela é transversal a todas as áreas de política e que, dependendo das áreas de política, há comissários ou comissários com mais poder. Portanto, nós queremos chegar absolutamente a todas e a todos. E, portanto, a vontade política vinda de uma mulher que pela primeira vez é a Presidente da Comissão Europeia é importante também, do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista das políticas. Sim. Aliás, numa audição que nós tivemos com a comissária que tem a igualdade de género, no grupo socialista, eu a certa altura coloquei-lhe exatamente essa questão. É muito positivo haver uma comissária que tem igualdade de género, mas a estratégia para a igualdade de género não se esgota no trabalho da comissária. Ou seja, não podemos ficar muito descansados, temos ali uma comissária que cuida da promoção da igualdade de género e depois esquecemos que a igualdade de género tem que estar presente em todas as políticas. Eu acho que esse é o risco, mas também acho que ela está muito consciente desse risco. Sim, esse é um risco, a consciência do risco é importante, mas trabalhar na articulação entre políticas, entre áreas de política é a questão-chave, é a questão fundamental. Nós não podemos ter uma estratégia europeia que fala na independência económica das mulheres e atingirmos determinados patamares de participação no mercado de trabalho, se não depois tivermos, não aprovarmos uma diretiva relativamente à presença das mulheres nos conselhos de administração. por exemplo. Portanto, estas matérias estão todas interligadas e reforçam-se mutuamente. Se de facto conseguimos ter este olhar do mainstreaming de género, mas também das medidas de ação positiva. Exatamente. Porque, por exemplo, a quando da proposta da diretiva da conciliação, a muitos níveis Portugal até já estava mais avançado em termos de política interna do que aquilo que era proposto naquela diretiva. Agora, esta matéria da conciliação, quando vamos às questões do cuidado e da partilha dos cuidados, entramos nas questões das licenças, parentalidade em Portugal, portanto, maternidade, paternidade, os tempos desse cuidado, se não forem partilhados igualmente, salvaguardando o tempo da recuperação biológica necessária, não é? Sim. Se não forem partilhados, vão ter consequências nas possibilidades de entrada e de progresso no mercado de trabalho. Depois tem consequências ao longo do ciclo de vida. E nas carreiras. Desigualdade salarial, progressão nas carreiras, desigualdade nas pensões. Portanto, nós falamos nestes gaps, mas associamos e centralizamos o chamado gap do cuidado. Portanto, nós queríamos ter tido um pacto do cuidado que fizesse a síntese entre todas estas matérias. Ou seja, estamos a entrar nas questões económicas. Exatamente, mas há bocado referiste a importância da Comissão de Orçamentos. E uma das coisas que nós conseguimos na Comissão de Orçamentos foi que a Comissão Europeia criasse uma metodologia
para acompanhar a execução orçamental e a contribuição do orçamento da União Europeia para a promoção da igualdade de género. Porque o que nós temos, por exemplo, e era um dos nossos pontos de partida, é que apenas 23% dos indicadores relacionados com o aspecto orçamental e da execução orçamental, para nós, uma linguagem nossa portuguesa, do quadro financeiro plurianual, do QFP, só 23% dos indicadores são dados, são desagregados por género. Ora, é muito difícil perceber como é que o orçamento contribui para a igualdade de género se os indicadores não são desagregados por género. E aquilo que nós conseguimos foi que a Comissão Europeia assegurasse, a partir do próximo ano, e ao que sabemos a Comissão Europeia vai antecipar a título experimental já essa metodologia ainda este ano, no segundo semestre, no sentido de perceber até que ponto é que o orçamento da União Europeia contribui para a igualdade de género. Porque é muito simples, toda a gente está de acordo, o orçamento da União Europeia tem que contribuir para a igualdade de género. Não há dificuldade em conseguir um compromisso aí. Agora, a questão é saber como. E aí sim, é preciso haver uma metodologia para que se perceba que, efetivamente, o orçamento está a contribuir para a igualdade de género. E esse foi o trabalho que nós fizemos. Fizemos isso na negociação com o Conselho e com a Comissão Europeia, quando negociámos o orçamento plurianual 21-27, quando negociámos o QFP 21-27, mas agora temos que estar muito atentos, porque só podemos dizer, quando terminar este período orçamental, só podemos dizer que, de facto, o orçamento da União Europeia contribuiu para a igualdade de género se tivermos evidência nessa matéria. Sim. Porque todos nós sabemos, e tenho a certeza que a Ana está de acordo comigo nessa matéria, é que é muito fácil nós encontrarmos consenso, compromisso em matéria da palavra, da digamos, narrativa. Do discurso, Sim. Da narrativa. Sim. Já não é a mesma coisa quando olhamos para os factos. Precisamente, não é a mesma coisa quando começamos a especificar as matérias. E o relatório do Tribunal de Contas Europeu Exatamente. Foi um abrir de olhos, eu diria, para muitas pessoas que de repente começaram também a usar esta narrativa. Mas foi preciso existir. E para nós, devo dizer, como deputados negociadores do orçamento plurianual, que foi o meu caso, foi para nós um instrumento decisivo em que nós nos apoiávamos nos nossos argumentos na negociação. Eles pediam mesmo à Comissão Europeia aquilo que nós a seguir também pedimos. Exatamente. Portanto, este relatório abre os olhos, mas agora é preciso concretizar. Há algum tempo já que o Lobby Europeu das Mulheres está a trabalhar nos orçamentos com perspectiva de género, como se diz em Portugal. Portanto, gender budgeting. Gender budgeting. Pronto. E estamos a trabalhar nisso, fizemos muito trabalho com as colegas dos outros países que já tinham projetos a decorrer e lançámos uma plataforma europeia, que é a genderbudgeting.eu. Nessa plataforma europeia colocamos os exemplos do que tem sido feito em vários países com o envolvimento das associações que trabalham nestas áreas. Também o caso de Portugal. Porque Portugal lançou um projeto piloto em 2018, que nós conhecemos muito bem na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, porque estivemos envolvidas enquanto assistência técnica mesmo ao Estado português. Portanto, politicamente era o Secretário de Estado do Orçamento e a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, com a DGO, a Direção-Geral do Orçamento, e a SIG, a nível da Administração Pública, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e com o apoio da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Fizemos um projeto piloto com algumas medidas de política de alguns ministérios, administração interna, na área do trabalho, da saúde, da justiça. Fizemos a metodologia, foi aplicada a metodologia pelos serviços, não é por quem está de fora, é quem está lá, claro. Porque isto faz parte do processo, e foi feito um relatório. E a partir desse relatório houve alguns passos também em Portugal. Designadamente, o Orçamento do Estado do ano passado, o de 21, tinha algo novo, que eram os elementos informativos complementares. Portanto, um capítulo específico, orçamentos com perspectiva de género, com indicadores, com objetivos de política, com indicadores e com medidas do orçamento que deveriam ser analisadas nesta perspectiva e, portanto, responder para a realização da igualdade de género. Esses indicadores, hoje, com esta nova proposta de Orçamento do Estado para 22, têm um elemento adicional, que é as estatísticas têm que ser todas desagregadas por sexo. E aqui chegamos à primeira
questão essencial para termos um orçamento com perspectiva de género, que vai ao encontro do que a Margarida dizia. Primeiro, se não conhecemos a realidade, não conseguimos atuar sobre ela. Portanto, as estatísticas desagregadas por sexo são essenciais. Mas depois, aquelas medidas de política têm que ter associadas uma expressão orçamental. Segunda questão, quanto? E essa é a grande questão. Em toda e qualquer metodologia é o quanto. Nós queremos efetivamente saber quanto. Quanto, por exemplo, no quadro do PRR, efetivamente vai contribuir para reduzir a desigualdade de género ou promovê-la efetivamente, porque o objetivo é alcançá-la. Sim, exatamente. Não é só promover a igualdade de género. Precisamente, é alcançar-nos, precisamos saber o quanto. Porque senão não há forma de fazermos monitorização, é impossível fazer prestação de contas. Agora, a forma como os orçamentos estão organizados em diferentes países possibilita mais ou menos que as metodologias sejam implementadas. E Portugal tem algum atraso na implementação das alterações da lei de execução orçamental. Execução orçamental, Léo. Pronto, ainda não estamos na fase do orçamento por programas, embora o orçamento, a proposta para este ano, já tem um projeto piloto de orçamento por programas, na área do mar. Pois. Ou seja, teria sido uma boa oportunidade, havendo orçamentação por programas neste projeto piloto, associar os orçamentos com perspectiva de género neste projeto piloto. Porque toda a análise, toda a literatura mostra precisamente isto. Um orçamento que é estruturado, um planeamento por programas, tem associado objetivos e, portanto, indicadores e métricas, e é possível ver a expressão orçamental. Ou seja, Portugal está a dar esses passos também. O facto de haver esta fase de transição que ainda não aconteceu tem sido um obstáculo, mas temos que usar as oportunidades quando elas se colocam, e neste momento esta seria uma oportunidade, neste projeto piloto. Passando ao nível europeu, eu diria que era mais fácil de implementar do que ao nível nacional, para ser franca, porque a forma como o orçamento é feito já é muito com base em programas. Sim, claramente. Portanto, já está em mais condições de se avançar na metodologia. Eu lembro-me de estar, durante a presidência finlandesa, talvez ainda, enquanto Lobby Europeu das Mulheres, a discutir estas matérias, numa conferência da presidência finlandesa, com o Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Que, aliás, tem feito um trabalho muito interessante nesta matéria. Precisamente, tem feito... Projetos piloto nos Estados-membros, etc. Precisamente, e alguma análise da aplicação dos fundos também em Portugal. E estamos já nessa altura a debater estas matérias. E com a Direção-Geral do Orçamento da Comissão. Que parecia que estava a ouvir falar disto pela primeira vez. Ou seja, a narrativa, sim, existe, em termos dos Estados até, apesar de alguns problemas em alguns Estados, mas existe, até nas instituições, mas quando vamos ao concreto, ao trabalho concreto, com os interlocutores que têm que implementar, deparamos com algumas surpresas. Mas hoje a Direção-Geral de Orçamentos da Comissão Europeia tem uma posição muito mais aberta nessa matéria. Eu própria organizei uma audição no grupo socialista, exatamente com o Diretor-Geral de Orçamentos e com o representante da OCDE, para discutir esta temática, e percebemos que hoje a posição da Direção-Geral de Orçamentos é muito mais aberta, por exigência do Parlamento Europeu, por exigência do Lobby Europeu das Mulheres, seguramente, mas a Direção-Geral do Orçamento viu-se obrigada a criar eles próprios esta metodologia, na prática são eles que vão ter que avançar com esta metodologia. Sim, isso é fundamental. Mas, Margarida, quando pensamos que esta não é uma matéria nova, por exemplo, quer dizer, se o artigo 8 do Tratado do Funcionamento da União Europeia fala na igualdade de género em todas as áreas de política, isto é mainstreaming de género. Sim, sim, claro. E, portanto, também na área financeira. E o tratado não foi aprovado ontem, não é? Precisamente, portanto... A última revisão foi em 2007, com o Tratado de Lisboa. Precisamente, portanto, o que é espantoso é a dificuldade no movimento, no nosso movimento. Por vezes, lá está, é a resistência e a resiliência. Continuar. Não, mas a questão, o papel do lobby, da plataforma em Portugal e do lobby europeu das mulheres é exatamente esse, é a importância que as organizações da sociedade civil têm no sentido de fazerem pressão, de fazerem lobby junto das instituições europeias, particularmente junto da Comissão, que tem que ter as iniciativas legislativas. É a Comissão Europeia que tem o poder de iniciativa. Se a Comissão Europeia não propuser, nós podemos aprovar no Parlamento Europeu orientações, etc., mas tem que haver propostas.
propostas. Nós depois decidimos, mas Sim. tem que haver propostas. E, portanto, aí a vossa pressão sobre a Comissão Europeia é decisiva. Sim. O Parlamento também faz pressão, mas tem que haver também outro tipo de organizações que façam pressão junto da Comissão Europeia para que a Comissão Europeia apresente as iniciativas legislativas necessárias. E continuamos a fazê-lo e a trabalhar com alguns Estados que são aliados nestas matérias. Estamos com alguma expectativa. E a OCDE também tem feito um trabalho Sim, muito interessante sim. nesta matéria. E como é que é a plataforma das organizações de mulheres em Portugal, a plataforma para a igualdade, como é que a plataforma se relaciona com as organizações de mulheres a nível nacional? Nós somos uma plataforma de organizações. Certo? Portanto, os membros são organizações. Nós temos 28 organizações neste momento dentro da plataforma. São muito dispares. Desde a Rede Jovens para a Igualdade, a Associação das Autorrepresentantes, por exemplo, das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, muitas da área da violência, portanto, sobreviventes de violência, como a Associação de Mulheres contra a Violência, algumas temáticas mais ligadas à academia, como a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. Portanto, as organizações são elas que, na Assembleia Geral, definem as prioridades de trabalho da plataforma, como qualquer organização. As nossas prioridades neste momento estão relacionadas com a economia feminista, onde nós enquadramos os orçamentos com perspectiva de género, mas vamos mais além. Abordamos todas as questões do cuidado, do trabalho do cuidado, que tem sido subvalorizado e que a pandemia veio realçar e mostrou efetivamente que tem um valor económico desmesurado e que está na altura, finalmente, de devidamente considerarmos estas áreas com dignidade, com direitos, com salários, pensando que não só nas pessoas que trabalham nestas áreas, mas também nas pessoas que são cuidadas, numa ótica de direitos humanos. Portanto, daí temos trabalhado num pacto do cuidado que propusemos nas vésperas da Semana Social em Portugal e estamos a trabalhar ao nível europeu. No Porto, em maio do ano passado. Exatamente. E que entregamos em mãos ao primeiro-ministro português também, mais recentemente. Portanto, essa é uma prioridade. Outra prioridade política da plataforma? Portanto, tudo o que tem a ver com a economia feminista, este olhar e as questões do cuidado e as questões dos orçamentos, as questões da violência masculina contra as mulheres e raparigas, o contínuo da violência, incluindo a exploração sexual, e online e offline, que também está alinhado com as nossas prioridades europeias, mas em Portugal nós vamos um pouco mais além. Nós gostávamos de ver a existência de políticas públicas, de programas de saída para quem quer sair do sistema prostitucional e não o pode fazer porque não existem condições. Portanto, nós gostaríamos de ver programas de saída em Portugal implementados. E educação para desmotivar o acesso ao corpo das mulheres em geral. Seja através do dinheiro, que é o caso em sistema prostitucional, seja como nós vemos nos casos de assédio, de violência, violações, etc. Desmontar esta ideia que o corpo das mulheres está ali, é acessível ou comprável. É algo terrível e que é impossível de trabalhar seriamente na área do combate à violência sobre as mulheres sem abordar estas matérias. Por exemplo, a violência sexual em Portugal tem sido um tabu. Fala-se muito na violência nas relações de intimidade, na ótica da violência doméstica. A nossa lei, nós consideramos que é uma lei neutra em termos de género, não é como a espanhola, não, que é mesmo uma lei contra a violência machista. Não, a nossa lei é neutra, portanto é sobre ascendentes, descendentes, não é só nesta ótica da violência masculina contra mulheres e raparigas. Portanto, para nós dar este salto no pensamento é essencial. Portanto, esta ótica do combate à violência e as questões das migrações e das mulheres raparigas refugiadas, requerentes de asilo, e todas as outras que estão cá em Portugal e que são migrantes. O que cruza também com o modelo económico, porque muitas delas têm percursos de extrema vulnerabilidade, estão naquelas áreas de trabalho que estão mais fragilizadas, em termos de situações contratuais, de remuneração, de qualidade do trabalho, etc. E depois a área da juventude, as raparigas. E as raparigas, aqui há várias questões em simultâneo em cima da mesa, muitas. É mesmo uma questão essencial pensarmos nas raparigas, porque além de terem já levado na prática com as consequências de duas crises, cresceram na sociedade digital, deparam-se com uma série de situações que eu, na altura, não me deparava, como a violência online,
que são questões que desmotivam a participação no espaço público, mesmo o espaço virtual, que as retiram desse espaço. E as questões do trabalho, as questões da habitação, o poderem fazer escolhas efetivamente de ter ou não ter uma família, enfim. São questões que hoje em dia e os jovens em Portugal, mas sobretudo elas, sentem de uma forma muito, muito, muito forte. E pensar o nosso modelo económico, pensar o programa de recuperação e resiliência, tendo em consideração estas matérias, é essencial da nossa perspectiva. Pois claramente, o digital está para ficar. Nós sabemos que as mulheres em Portugal, a entrada nestas áreas, infelizmente, quando olhamos as tendências, em termos de escolhas de áreas de estudo, tem vindo a decrescer. Portanto, há aqui um problema de escolhas, não é? Mas também tem a ver com o meio. E, portanto, como é que vamos intervir no meio para possibilitar que elas se sintam à vontade para escolher e continuarem? É uma grande questão que cruza com as plataformas digitais, com o trabalho em plataformas. Portanto, são matérias que requerem novos olhares das desigualdades. Ou seja, as desigualdades que sempre existiram têm tendência a manter-se com outros contornos. E a agravar-se com outros contornos. Ana Sofia, muito obrigada por ter aceitado participar neste podcast e parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Obrigada Muito obrigada. a nós, Margarida. Sempre um prazer.